Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Até aqui. O tema da mensagem essa noite é frutificando na obra do Senhor. Frutificando na obra do Senhor. Aqui o apóstolo Pedro está falando sobre algumas virtudes, algumas características que vão ajudar o crente a ser frutífero, a ser produtivo. Eu estava assistindo de ontem para hoje alguns vídeos sobre a empresa que o comunicador Silvio Santos construiu. Quem ficou sabendo da sua morte também deve ter acompanhado, deve ter visto um vídeo ou outro, ou de repente pode ter lembrado do grande império que esse homem construiu. Mas, meu irmão, ele não construiu sozinho, ele não fez nada sozinho. Tinha uma multidão de pessoas que estavam se doando, que estavam produzindo, que estavam trabalhando para que ele chegasse no ponto em que ele chegou. Muitos dizendo que foi o maior comunicador, o maior ícone da televisão brasileira. Eu concordo, sei que ele não era perfeito, mas sei que ele tinha realmente um dom, uma habilidade, mas ele mesmo reconhecia. Eu assisti inclusive um vídeo onde ele estava homenageando, presenteando 77 pessoas que foram responsáveis pela fundação e pelo crescimento da empresa que ele construiu. Então ele foi a pessoa corajosa de iniciar, mas 77 pessoas que ninguém nunca viu, ninguém nunca conheceu. Inclusive, ele ao presentear algumas dessas pessoas, ele falou: olha, quantos anos você está aqui conosco? Uns falaram 40 anos, outros 30 anos. E ele reconhecendo: olha, essa pessoa aqui eu tenho certeza que passa mais tempo aqui nessa casa, que é o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, passa mais tempo aqui nessa casa do que na própria casa. Passa mais tempo aqui do que com a própria família. Então, para que essa empresa tivesse êxito na sua missão, no seu objetivo, vidas precisaram se doar, se sacrificar. É claro que ninguém trabalha de graça. Todo mundo trabalha esperando receber dinheiro, ou uma recompensa, ou um reconhecimento. E muitos, inclusive, ele menciona, muitos foram bem pagos. A maioria das pessoas reconhecendo a generosidade, reconhecendo que muitas vezes era para ganhar um tanto, era para ganhar um X. Ele ia lá e pagava 2x, como um gesto da sua generosidade. Mas eram pessoas talentosas que estavam doando então o seu trabalho, estavam produzindo, frutificando, e não era na obra do Senhor, era na obra do Senhor Abravanel, era na obra de um homem chamado Silvio Santos. Mas aqui não é o Sistema Brasileiro de Televisão, aqui não é a Rede Globo, aqui, meu irmão, nós estamos na grande seara do Senhor. Nós estamos falando de uma obra que é infinitamente maior do que qualquer sistema de televisão. Nós estamos falando da grande comissão de ganhar almas, não apenas promover entretenimento, alegria e distração, mas promover salvação em primeiro lugar, libertação, cura, transformação de vidas. Então, meus irmãos, existe trabalho, existe um grande trabalho a ser feito, mas precisa de pessoas que queiram realmente assumir o compromisso, vestir a camisa, pagar o preço e falar: eu vou contribuir, eu serei um dos fundadores, eu serei um dos responsáveis por fazer a obra do Senhor avançar na cidade de Sales. Porque eu não estou mais em São Paulo, estou na China, não estou no Japão, eu estou em Sales, estado de São Paulo, Brasil. E eu creio que você também está, amém? Quantos estão em Sales? Levanta a mão. Você não está em outro planeta. Às vezes você assiste um filme e parece que você está em outro país, né?
Você se coloca no lugar do personagem, você se imagina em alguns lugares. Alguns ficam viajando na maionese, mas eu quero que você entenda, você está na cidade de Sales, e você não está aqui para assistir alguém fazer um trabalho que não seja a obra do Senhor, e você não está aqui para assistir também alguém fazendo a obra do Senhor, você está aqui também para fazer a obra do Senhor. Eu quero ser produtivo, eu quero ganhar almas, eu quero dar resultado, eu quero cumprir a minha missão com sucesso. E você precisa entender que você também tem uma missão. Não importa a sua idade, meu irmão. Eu quero que você lembre de Moisés. Meu irmão, Moisés, ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Mas com qual idade ele começou esse trabalho? Foi com 20? Foi com 30? Não, meu irmão. Primeiro ele ficou 40 anos no Egito. Depois ele ficou 40 anos no deserto. E depois, só depois dos 80 anos que ele começa então a sua missão como libertador do povo de Israel. Povo de Deus que estava escravizado no Egito. Ficou 430 anos, o povo de Deus ficou 430 anos sendo humilhado, sendo oprimido, sendo chicoteado. Eles eram escravos, ou seja, não tinham os seus direitos garantidos. Eles foram muitas vezes forçados a trabalhar, estando com saúde ou não, bem alimentado ou não. Eles eram forçados a trabalhar para construir um império que se tornou o Egito. Eles estavam trabalhando ali para o faraó de maneira forçada, mas o Senhor os libertou por meio de Moisés. Mas Moisés também não fez esse trabalho sozinho. Meu irmão, eu quero que você lembre também de Abraão, quando Deus promete para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Precisava essa nação começar com um filho, e com quantos anos ele começou a colocar as mãos na promessa que Deus tinha feito para ele? Com 100 anos de idade, meu irmão, 100 anos de idade é que nasce o filho da promessa. Com 100, ele esperou 100 anos da vida dele, para que Deus começasse então a constituir por meio dele uma grande nação, que se tornou a nação de Israel, mas que hoje se estende a todos nós que cremos no Senhor Jesus. Se eu e você conhecemos o Evangelho, se eu e você temos Deus morando dentro de nós, é porque um homem teve fé o suficiente, teve fé e confiou que o Senhor era capaz de, mesmo na velhice, dar a ele um herdeiro que geraria uma grande nação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o apóstolo Pedro ele está falando sobre algumas virtudes da pessoa que quer ser produtiva, da pessoa que quer dar resultados no reino de Deus, daquele que quer cumprir a sua missão com êxito, aquele que quer ter sucesso no trabalho espiritual, porque todos nós temos um trabalho que não é espiritual. Nós temos os nossos afazeres do dia a dia, trabalhamos em casa, trabalhamos fora, mesmo aqueles que são aposentados, eu sei, sempre estão trabalhando com alguma coisa, não é isso, Margot? Estava conversando com o Margot uns tempos atrás, falando, não consigo ficar parado, não é isso? Aposentou, mas está sempre fazendo algum trabalho, sempre em movimento. E eu também, irmãos, fui testemunha, eu também vi nas redes sociais a terceira idade se movimentando, terceira idade dançando com alegria. Eu fiquei feliz, assim como o pastor Rafael falou, nós não somos contra, pelo contrário, incentivamos, sabemos que os médicos recomendam, está aqui o irmão André, que é professor de educação física, a gente sabe do benefício que é a atividade física. Ninguém foi feito para ficar parado, nós fomos feitos para estar em movimento. Se você tem braços com articulações, se você tem pernas com articulações, é para se movimentar, porque quem fica parado vai adoecer, quem fica parado acaba morrendo mais rápido. Você precisa se movimentar para ajudar o seu coração, para trabalhar os seus pulmões, para trabalhar os seus músculos, trabalhar até os seus ossos. Tudo que você tem aí no seu corpo é beneficiado quando você está em movimento. Então eu achei maravilhoso vendo a terceira idade. Quantos irmãos aqui, ó, eu falei, opa, conheço aquele ali, conheço aquela ali também, conheço aquele.
só vendo os irmãos animados, tudo. Então é uma maravilha. Mas às vezes a gente fica pensando, quando chega para fazer a obra de Deus, a gente fala, não, já passou a minha idade, já não tenho mais idade. Não, eu estou cansado agora. Então os irmãos não têm disposição muitas vezes. Não querem às vezes nem cantar na hora que os irmãos estão cantando. Não quer ficar de pé para fazer uma oração de 5 minutos. Tudo é custoso, tudo é muito trabalhoso. Mas eu quero que você entenda. O Senhor está chamando os ceifeiros para trabalhar na grande seara. Eu quero que você lembre, meu irmão, de Caleb. Você lembra de Caleb? Caleb foi o parceiro de Josué. Quem lembra de Caleb? Levanta a mão. Aqueles que não lembram, eu vou tentar resumir aqui. O povo de Israel ia tomar posse da terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, eles receberam a direção de espionar a terra onde eles iriam entrar. Então eles pegaram 12 homens que foram chamados de 12 espias, ou os 12 espiões. Cada um de uma tribo de Israel. Lembrando que tribo era a mesma coisa que família. Israel, o povo de Deus, a grande nação que foi constituída por Deus por meio de Abraão, ela estava dividida em 12 famílias. Foi escolhido então um homem representante de cada família para espionar a terra. Josué e Caleb estavam no meio desses 12 homens. No meio da espionagem, eles perceberam que a terra era uma terra fértil, que a terra era uma terra boa, que a terra realmente era uma terra que mana leite e mel. Era uma terra de fartura, de alegria. Era uma terra que era sinônimo de uma vida boa. Mas eles também viram gigantes que habitavam aquela terra. Lembrando que eles simbolizavam então os nossos inimigos que são espirituais hoje. E quando eles retornam então para dar o relatório dessa espionagem, dessa missão, desse trabalho, dos 12 espiões, 10 falaram, é o fim, nós vamos morrer. Diante daqueles homens, nós somos como gafanhotos. Nós vamos ser esmagados por eles. Não adianta, a gente saiu do Egito para morrer no meio do caminho. A gente saiu do Egito, mas foi em vão. E começaram a reclamar, começaram a murmurar. E começaram a espalhar para o povo que estava ali um relatório desanimador. Já Caleb e Josué, eles falaram, peraí, para tudo. Cala a boca vocês 10. Vocês estão falando bobagem. Nós vimos que a terra é boa. Nós vimos que a terra tem frutos maravilhosos. Nós vimos inclusive um único cacho de uvas precisou ser carregado por 2 homens. E nunca vi isso em lugar nenhum. A terra é tão fértil que precisou 2 homens para carregar um único cacho de uvas. Então eles olharam as coisas boas que tinham na terra e não o inimigo. O foco deles não estava no problema, estava na solução. Além de olhar as coisas boas que tinham na terra, eles olharam também para o Senhor dos Exércitos. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Se Ele te chamou para fazer uma obra, por mais que você se sinta pequeno, por mais que você se sinta incapaz, por mais que você se sinta fraco, se Ele te chamou, meu irmão, Ele é aquele que vai te capacitar para realizar essa obra. Então Josué e Caleb falaram, não, Senhor, olha tudo que o Senhor fez por nós, as 10 pragas no Egito, Ele abriu o mar vermelho, tem um povo lá, mas eles serão como gafanhotos. Por quê? Nós podemos ser pequenos diante deles, mas diante do nosso Deus, eles é que vão ficar pequenos. Amém? São eles que vão ficar pequenos. Então tudo depende do nosso ponto de vista, da onde nós estamos olhando. Você mesmo que esteja na terceira idade, mesmo você que tem alguma limitação física, meu irmão, você não entende o potencial que você tem. Você não entende que nas mãos de Deus você pode ser como uma bomba no inferno. Você não entende, meu irmão, que se você disser para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias por meio de você. Deus nunca chamou pessoas perfeitas e capacitadas. Nunca chamou pessoas que não tivessem alguma limitação, algum problema. É só você começar a analisar e observar. Todos os grandes heróis da fé, homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias na Bíblia, tinham alguma limitação, tinham algum defeito, seja físico, seja até no caráter, seja até na questão moral.
tinha algum problema que poderia ser um motivo para a pessoa desistir. O próprio Moisés, ele falou: eu não sei falar. Não, eu não vou porque eu não sei falar. Moisés, quem foi que criou o cego ou aquele que vê? O surdo, o mudo e aquele que pode falar? Quem foi que criou? Não fui eu. Ah, eu não sei falar, mas sou eu que estou te chamando. E Moisés foi teimoso. Ele falou: já que você está sendo teimoso, então Arão vai te ajudar. Arão vai falar por você. E a obra do Senhor foi realizada. Moisés tinha um talento, Arão tinha outro. Como aqui a gente tem falado, essa igreja tem 2 pastores, pastor Samuel, pastor Rafael. Eu não tenho talentos que o pastor Rafael tem, o Rafael não tem talentos que eu tenho. Nós juntamos os nossos talentos em prol da obra do Senhor. Eu tenho defeitos diferentes dos deles. Todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades. E não é diferente com nenhum de nós, meus irmãos. Não é diferente com cada um de vocês. Você tem defeito, você tem limitação, mas o Senhor, quando Ele chama você, Ele não está olhando para isso, Ele está olhando para o poder dEle. Ele tem poder suficiente para te usar e realizar a obra nessa cidade chamada Sales. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo Pedro ele vai dar algumas dicas, né? Como ser mais produtivo na obra do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 36. Eu cheguei a citar esse texto, mas é importante nós lermos com calma. Mateus 9, 36 até o 38. Acompanhe comigo no telão. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para sua seara. Amado irmão, talvez você fale para mim: mas tem bastante gente para trabalhar na cidade de Sales. Olha quantas igrejas tem na cidade. Mesmo a cidade sendo pequena, às vezes dá a impressão que tem uma igreja em cada esquina. Às vezes em uma única rua tem mais de uma igreja. Alguns podem pensar isso, mas eu quero que você entenda, nos tempos de Jesus, tinham muitos e muitos pastores em Israel. Mas quando Jesus olhava para eles, quando Jesus olhava para as ovelhas, Ele teve compaixão delas. É o que diz no versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Era como ovelhas sem pastor. Tinham vários pastores, mas as ovelhas estavam desamparadas. Então, meu irmão, a gente não tem que ficar terceirizando a responsabilidade, dizendo que, não, as outras igrejas que façam o trabalho. Não, nós precisamos fazer a obra do Senhor, em cada esquina dessa cidade, em cada ponto. E nós podemos começar na nossa rua, nós podemos começar no local de trabalho, no lugar em que nós convivemos. Nós precisamos testemunhar. E eu quero que você entenda também, que este lugar que nós nos reunimos aqui, nós já entendemos que aqui, esse prédio não é a casa do Senhor, não é o lugar onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Amém? Sim ou não, irmãos? O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Porém, esse é o lugar que nós, como igreja, nos reunimos. E é nesse lugar que muitas vidas estavam passando ali, falavam assim: nossa, eu estava tão aflito, eu estava tão, procurando uma igreja, e de repente eu vim aqui. Nós vemos muitos testemunhos assim, de pessoas que entraram aflitas, porque viram essas portas abertas. A igreja somos nós, é a reunião do povo de Deus, mas o povo de Deus, ele se reúne num lugar, e é nesse lugar, meus irmãos, é nesse lugar que muitas vezes o evangelho é pregado, vidas têm a oportunidade de alcançar a salvação. É nesse lugar que nós fazemos orações também juntos, aonde aquele que está triste recebe alegria, aquele que está enfermo tem a oportunidade de receber a cura. Quantos que não deram testemunhos? Só esse ano, né? Vimos muitos testemunhos de milagres, de livramentos. Sabe o que é isso, meu irmão?
é o povo reunido, é o povo que ora, é a igreja que está em movimento, é a igreja que está trabalhando. Isso porque a igreja ainda se movimenta bem pouco. Imagina se cada um de nós começar a se movimentar mais. Imagina se cada um de nós tiver o mesmo ânimo, a mesma disposição que nós temos muitas vezes para fazer um trabalho lá fora, se nós começarmos a fazer aqui, na obra do Senhor. Meu irmão, nós vamos ganhar essa cidade. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. O nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é fazer o nome do Senhor conhecido nessa cidade. E não apenas pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes. Então Jesus disse que a seara é grande. O trabalho é muito. Tem muito trabalho a ser feito. Imagina uma plantação de cana. Nós estamos cercados por plantações de cana, não é isso? Temos a usina em Mendonça. E por isso, várias e várias terras são arrendadas. E nós vemos inúmeras plantações de cana. Então imagina esse trabalho de colher a cana. De repente está na mão de uma pessoa que tem uma foice. Uma única pessoa com uma foice para recolher a cana que está ao redor da cidade inteira. Quanto tempo vai demorar para isso ser feito? Hein, meus irmãos? Quanto tempo? Agora, se tiver uma multidão trabalhando, e hoje eles usam máquinas, né? Mas eu queria talvez dar uma triste notícia para você. No reino de Deus não tem as máquinas. Somos nós. Amém? Aliás, nós podemos até dizer que com o avanço da tecnologia, nós temos uma máquina, né, que é a internet, computador, celular, nós podemos pregar o evangelho. Mas Jesus ainda trabalha por meio das nossas mãos. Jesus ainda realiza a obra do seu reino, usando pessoas simples como eu e você. Ele não precisa de pessoas que tenham um currículo elevado. Ele usa pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade, custe o que custar. Pessoas que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Amém. Vamos então para o contexto do primeiro texto que nós lemos, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver as virtudes rapidamente. 1 Pedro 1, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Você quer ser produtivo na obra de Deus? Você quer dar resultado? Você quer frutificar?
como um ramo que está ligado numa árvore. Você quer frutificar, meu irmão? Então a primeira coisa que você precisa ter é fé verdadeira. Eu digo fé e não uma crença. Porque fé, meu irmão, é acompanhado. É uma coisa que vai além de um sentimento, vai além de uma confissão positiva. A fé, uma coisa que te coloca em movimento. A fé, ela tem que nos colocar em ação, porque se a fé não tiver ação, ela é morta. Não é isso que diz Tiago? A carta de Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos demonstrar a nossa fé por meio da nossa atitude, por meio de um movimento. Quantos querem chacoalhar o esqueleto e se movimentar para demonstrar a sua fé nessa noite? Aleluia. Então, irmãos, a primeira coisa é a fé, mas junto com a fé nós temos que acrescentar 7 virtudes ou 7 qualidades. Então a primeira qualidade é exatamente a virtude. E o que é a virtude? É uma disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Uma pessoa que dá resultado no reino de Deus é uma pessoa que foge do mal e pratica o bem. Ela faz o bem ao seu próximo. Além da virtude, nós temos o conhecimento. E o conhecimento, ele é adquirido por meio de leitura e meditação. Mas também pela vivência, pela caminhada. Nós aprendemos muitas coisas lendo e outras coisas vivendo. Uma coisa é fato. Você tem um livro. Quantos creem na Bíblia? Você crê na Bíblia, meu irmão? Qual é o livro que define a nossa fé? Não é a Bíblia? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz entrevistando jovens cristãos. E ele fazia perguntas na rua: você é cristão? Você crê na Bíblia? E aí ele perguntava: você já leu a Bíblia toda? E a maioria disse: não, eu não li. Então como que nós defendemos a nossa fé, que é baseada num livro que nós não lemos? Talvez a nossa fé, ela é fraca. Talvez a nossa fé, ela está um pouco incoerente. Se você não ler, se você não mergulhar nesse livro, meu irmão, você não vai adquirir o conhecimento que realmente importa. O conhecimento da vontade de Deus só pode ser adquirido por meio da sua palavra. Eu sei que tem muita gente que vai de igreja em igreja buscando uma profecia, né? Quantos já viram isso? Eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma revelação. E nós aqui já pregamos que não somos cessacionistas, nós somos continuistas, ou seja, nós cremos em todos os dons do Espírito Santo. Nós cremos em revelação, nós cremos em profecia, nós cremos em variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dom de maravilhas, nós cremos em tudo isso. Amém? Mas uma pessoa não pode ficar buscando revelação e profecia de porta em porta. Por quê? Nós já temos a revelação máxima da vontade de Deus aqui nesse livro. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas não querem gastar, investir o seu tempo lendo. Então preferem, sabe igual comida instantânea? Sabe igual comida instantânea? Porque antigamente, as irmãs que eram raiz, elas cozinhavam no fogão a lenha, não é isso, irmãos? E muitos dizem, e eu já experimentei, que a comida feita no fogão a lenha, ela é melhor. Sim ou não, irmãos? Tá ali a irmã Natália, o irmão Wesley. Um dia a gente estava fazendo culto lá na casa deles e o cheiro estava, eu falei assim, eu tenho forno a lenha aqui. Eu lembro que quando eu era jovem eu fui para o Paraná e na casa da tia do meu pai, os parentes do meu pai, tinham forno a lenha. Eles mesmos tinham um aviário. Eles pegavam então o frango que eles mesmos criavam. E eles então abatiam o frango, preparavam o frango naquelas panelas antigas. Não é isso? E eu comi um frango caipira feito no forno a lenha com milho. E o milho era eles também que plantavam, colhiam e faziam. Meus irmãos, uma comida maravilhosa. Agora, o que é mais fácil? Você pegar
Uma lasanha de micro-ondas, se colocar no micro-ondas ou fazer uma comida no forno a lenha? Você tem que pegar a lenha, não é isso? Mas qual que é melhor? Então, meu irmão, é isso que nós precisamos entender. Tem gente que prefere a papinha já mastigada. Eu preciso de uma resposta, então eu vou procurar uma igreja que vai me dar resposta, que todo dia tem revelação. Todo dia o irmão revela o RG, revela o CPF, revela tudo que está acontecendo na minha vida. E eu não vejo respaldo bíblico para se revelar RG e CPF. E como eu costumo dizer, profeta raiz, profeta que entrega algum recado de Deus, pelo menos os da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nunca era falando que você vai ganhar uma chave de um carro, uma chave de uma casa. Era sempre uma mensagem de advertência, que era acompanhada por uma frase mais ou menos assim: arrependam-se e voltem-se para Deus. Normalmente as revelações eram nesse tipo de tema, mas hoje não. Vem para cá que nós entregamos revelações, né? Chave, casamento, é carro, é casa, é tudo do bom e do melhor. Não é isso? E aí nós lembramos das palavras do profeta Oséias: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é uma virtude que vai fazer você, meu irmão, se tornar uma pessoa frutífera e produtiva na obra de Deus. Leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, estude a Bíblia, meu irmão, em várias traduções de preferência. Hoje você consegue pelo seu celular, pelo computador, você pode comprar um preço acessível, praticamente todas as traduções, das mais complexas, as mais antigas, até as mais atuais. Leia a Bíblia. Não existe revelação, não existe profecia maior do que a palavra do Senhor. Amém? Eu creio e já recebi várias profecias, várias revelações. Deus usou várias pessoas, inclusive, para falar que eu seria um pastor. E, inclusive, para falar que eu iria casar, e casei com a minha esposa. Estamos aí há 17 anos para a glória de Deus. Só que, se eu recebo uma profecia que está indo contra a palavra de Deus, é o que a própria Bíblia diz: nós precisamos descartar, nós precisamos examinar, nós precisamos analisar. E como você vai analisar se você não conhecer a revelação máxima, a profecia maior de todas, que é a palavra do Senhor? Amém? Aqui já seria, só essa parte do conhecimento já seria uma outra pregação. Mas nós precisamos terminar. Terceira qualidade: domínio próprio, ou temperança, uma virtude que modera os desejos, as paixões. É a capacidade de freio e de autocontrole. Se você é uma pessoa que consegue se controlar as suas emoções, você tem mais facilidade para ser produtivo na obra do Senhor. Perseverança, tudo isso fala em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Perseverança é a quarta qualidade. O perseverante é aquele que insiste até alcançar. É aquele que tem firmeza, constância, paciência. Ele não desiste diante da primeira tribulação, diante do primeiro não que recebe. Ele continua, ele insiste. Ele é um teimoso quando ele sabe que está fazendo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente prega o evangelho e ganhe almas? É a vontade de Deus que você seja um instrumento para curar, libertar, transformar vidas? E por que nós desistimos tão fácil de lutar, de orar, de ir atrás das pessoas? Meu irmão, somos nós precisamos nos movimentar. Piedade é a quinta qualidade. Piedade é a virtude que leva a render a Deus a honra que lhe é devida, a devoção a Deus. Quando uma pessoa, ela quer honrar a Deus, ela pensa em exaltar a Deus, antes de mais nada, essa pessoa é uma pessoa piedosa. Quando uma pessoa, ela inclusive ajuda o seu próximo, tem a ver com a virtude, né, que é uma das qualidades de praticar o bem, mas a piedade é quando a pessoa faz o bem, porque ela quer honrar a Deus. Em sexto lugar, fraternidade, é um laço de solidariedade e de amizade entre homens, entre membros de uma sociedade, é a amizade cristã. Nós precisamos criar vínculos de amizade. Quanto mais vínculos criarmos entre nós, quanto mais nós almoçarmos na casa uns dos outros. Quantos já almoçaram na minha casa? Tem muitos irmãos que já almoçaram. Aqueles que não almoçaram vão almoçar.
E eu também vou almoçar na casa de vocês. Amém? Porque quanto mais vínculos nós tivermos, mais chance de sermos pessoas produtivas, uma igreja que dá fruto, resultado, nós vamos ter. Fraternidade. E o sétimo e último, sétima qualidade que deve ser acrescentada à fé é o amor. É o zelo, a dedicação de se doar por alguém, ou também conhecida como a caridade. Quando você se doa por alguém, você está então carregando uma qualidade, uma virtude, demonstrando assim que é uma pessoa frutífera e produtiva. E eu acabei não terminando a história de Caleb, né? Caleb e Josué foram os únicos que falaram: nós vamos entrar, vamos conquistar. Eles falaram isso, eles tinham 40 e poucos anos. Aí passa 40 anos, meus irmãos. Caleb já tinha 85 anos de idade. Sabe o que ele disse? Ah, não, agora já não consigo mais guerrear, eu vou ficar sentado, eu vou ficar deitado, eu vou ficar numa cadeira, porque eu não consigo mais tomar posse da terra prometida. Foi isso que ele falou? Não, ele falou: agora eu estou tão forte quando eu tinha 40 anos de idade. Eu estou tão forte, eu vou entrar, eu vou tomar posse e vou conquistar. Porque não é a minha força, é a força do Senhor. E olha o que diz Salmo 92 para confirmar isso. Salmo 92, verso 12. Nós vamos ler até o 14. Diz: os justos florescerão como a palmeira. Não é como palmeiras, tá, irmãos? Florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora olha o versículo 14. Amado irmão que já está na terceira idade, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Não há desculpa, meu irmão. Se você quiser trabalhar na obra de Deus, Deus vai te usar. E você vai fazer muita coisa que as pessoas vão ficar de boca aberta, vão falar: nossa, eu nunca ia imaginar isso. Você vai fazer coisas que muitos jovens não fazem. Por quê? Porque os justos, mesmo na velhice, darão fruto. Aleluia. Caleb, ele disse: eu vou tomar posse, eu vou me movimentar, eu vou guerrear, eu vou usar minha espada, ainda que a minha força, humanamente falando, para as pessoas que estão me olhando, um jovem senhor de 85 anos de idade, todo mundo vai olhar e falar assim: esse aí não aguenta um sopro, um ventinho que soprar ele cai, né? Mas ele entrou, meu irmão. Ele entrou. Teve muitos jovens que não entraram, mas Caleb, com 85 anos, entrou na terra prometida, porque ele confiava no Senhor. Aleluia. Quantos confiam no Senhor? Então, meu irmão, Deus, além da promessa de te levar para o céu, Ele tem promessa de te usar para levar outras pessoas para o céu. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito. 1 Coríntios, nós já estamos terminando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, é o último texto. Diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo, formada por muitos membros. Paulo faz essa comparação da igreja com um corpo humano. Meus irmãos, quantos aqui têm corpo nessa noite? Levante a mão. Seu corpo é formado de um único membro ou são vários membros? Quantas mãos você tem? Quantos pés você tem? Quantos ouvidos você tem? E cada uma dessas partes, eles têm a mesma função? Eles fazem a mesma coisa? Agora, quando você, meu irmão, está com um membro do seu corpo que está doente, às vezes a gente pega uma infecção na garganta. Quantos já pegaram infecção na garganta? Já peguei muitas vezes, principalmente quando eu morava lá em São Paulo.
E quando você pega uma infecção na garganta, às vezes você fica com febre e vai afetar só a garganta ou acaba afetando o corpo inteiro? Afeta o corpo inteiro. Então na igreja não é diferente. Uma igreja ela não é constituída apenas de garganta, meu irmão. Uma igreja não é constituída apenas de mão. Uma igreja não é constituída e não trabalha e não age apenas com pastor. Cada membro, mesmo com funções diferentes, tem muita, mas muita importância. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se um membro seu for cortado, imagina, seu dedo é cortado. O meu avô, inclusive, perdeu numa fábrica, perdeu um dos dedos. E imagina que esse dedo cai no chão. Esse dedo que caiu no chão, foi perdido, ele vai produzir alguma coisa? Ele consegue sair andando? Não, né? Esse dedo, o mesmo dedinho, estão vendo meu dedinho se movimentar? Ele precisa da mão, que precisa do braço, que precisa do ombro, que precisa do pescoço, que precisa da cabeça, que precisa do cérebro para dar o comando. Esse dedinho depende praticamente do corpo inteiro para se movimentar. E a igreja, meus irmãos, não é diferente. Às vezes tem gente que fala assim: eu vou faltar, ninguém vai notar. A minha presença é... Você não tem ideia de como cada pessoa, cada membro é importante e faz falta. Às vezes você fala assim: eu gosto da fé cristã, eu gosto da fé evangélica, mas eu não quero me comprometer, eu não quero me envolver. Meu irmão, se você não se envolver e outros tiverem o mesmo pensamento, em pouco tempo a obra vai acabar. É simples assim. Por quê? A obra só avança quando cada membro do corpo de Cristo entende a sua função e trabalha obedecendo o cabeça do corpo. Quem é o cabeça? O pastor? Não, o cabeça do corpo é o próprio Cristo. É dele que vem o comando, é dele que vem a direção. E nós, cada um como membros do seu corpo, quando nós nos colocamos à disposição para fazer a vontade dele, quando a gente sai da nossa cadeira e começa a se movimentar, a obra de Deus começa a avançar. O reino de Deus começa a se expandir. Vidas e mais vidas são tiradas do inferno e são trazidas para o reino de Deus. Uma andorinha só não faz verão. A obra do Senhor, eu profetizo, ela vai avançar na cidade de Sales. E ela não vai avançar por causa de palavras mágicas. Ela vai avançar porque cada um de vocês, cada um de nós, vai se movimentar. Vai dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa. Qual é a área? Qual é o ministério? Qual é o dom que o Senhor tem para mim? E eu vou trabalhar. Ainda que eu tenha que me sacrificar, ainda que eu tenha que renunciar. Porque sem renúncia não tem como, meu irmão. Jesus disse: o grão de trigo caindo, não morrer, ele ficará sozinho. Mas se caindo ele morrer, ele dá muito fruto. Para dar fruto, além de todas essas virtudes, nós precisamos entender. Precisamos morrer para as nossas vontades. Precisamos dizer não para tudo aquilo que a nossa carne quer. E a nossa carne quer o conforto, a nossa carne quer a comodidade. A nossa carne não quer fazer a obra de Deus. A nossa carne só quer ser servida, não quer servir ninguém. Mas me admira, eu quero aqui fazer um elogio a todas as pessoas que trabalharam hoje lá no evento em prol do Lar dos Idosos. Mas esses dias me chamou a atenção o irmão Dorival. Ele falou o seguinte: o irmão Dorival e a irmã Edna, esse casal está há quanto tempo na fé cristã, meus irmãos? Na fé evangélica, há quanto tempo? 3 anos, só que eles ainda não se batizaram, vão se batizar esse ano, amém? Não se batizaram. 3 anos, comparado com muitos irmãos aqui, eles são bebês na fé, amém? Só que eles entenderam, o irmão Dorival falou o seguinte, ele falou assim: olha, para mim não tem esse negócio de tempo ruim. E quem acompanha sabe que não tem ninguém que trabalha mais do que esse casal. Esse casal trabalha demais.
Poderia dar várias desculpas, né? Poderia falar de limitação, né? Até porque não tem mais 20, 30 anos de idade, não é isso? Já não tem mais. Os filhos dele já está beirando os 40 anos, não é isso? Mas eles têm uma disposição para trabalhar. Eles, inclusive eu estava na portaria hoje, mas o meu trabalho é leve, tranquilo, e eles trabalharam o dia inteiro lá praticamente. E chegaram já perto da hora de eu vir para cá para o ensaio. Eles falaram, a gente só vai tomar um banho e já vai voltar logo para a igreja. E já vai voltar, porque a gente tem sede, a gente tem vontade. Outra coisa que me chamou a atenção é até em relação a visitas, eles estavam falando, olha, eu recebo visita em casa e às vezes a visita chega no domingo, eu já aviso todo mundo. Falo, olha, eu tenho aqui o dia inteiro para te receber, te recepcionar, mas a hora do culto, ou você vai comigo, ou você fica à vontade aí. Não abre mão de estar congregando, de estar reunido. A gente sabe que a obra do Senhor não é só o trabalho feito aqui. A gente sabe que o trabalho que é feito lá fora, quando você está ajudando a sua família, é importante. Mas às vezes a família não veio para receber ajuda, veio só para passear, para curtir. Passou o dia inteiro já na sua casa. E aí, você vai sacrificar o tempo que você tem, sendo que é uma vez só por semana. O tempo que você tem para estar com os seus irmãos, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes, uma visita acaba roubando, tirando. Mas a visita às vezes nem é o problema, às vezes o problema é você mesmo. A visita às vezes nem ia se importar, mas vocês muitas vezes, meus irmãos, falam assim, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Então, os irmãos têm 3 anos de evangélico, nem batizados são. Eu falei, olha, então já são diáconos, na prática já são diáconos, né? E num futuro próximo vão ser oficializados como diáconos, se assim desejarem. Por quê? Porque obra de Deus é movimento, obra de Deus muitas vezes é sacrifício, é renúncia, é morte. Amém? Quantos querem morrer? Deem um glória a Deus. Quantos querem morrer para as próprias vontades? É difícil, né? Glorificar nessas horas. Não quer, né? A nossa carne não quer, mas nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos matar a nossa carne. Amém? Então a obra está necessitando. Cada dia eu vejo alguém passando lá na portaria, ou vejo algum irmão falando, ó, conversei com fulano, encontrei na cidade, todo mundo está olhando a fachada da igreja nova lá, do salão novo. Eu vou, assim que inaugurar, vou participar, vou pertencer, tal, não sei o quê. A gente não sabe por que não vem aqui. Tem gente que gosta já de um lugar maior, né? Eu não sei, meus irmãos. Pode ser que as pessoas vão pela motivação errada, mas chegando lá, se tiver pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, essas vidas serão transformadas. Essas vidas serão libertas. Essas vidas serão curadas. E vão começar a congregar pela motivação certa, que é a presença de Deus, que é a vontade de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Há muito trabalho a ser feito, mas Deus está perguntando, onde estão os trabalhadores da seara? Cadê os corajosos, as corajosas? Cadê os Calebes da nossa geração? Amém. O irmão Dorival não precisa nem falar, a gente já sabe. A gente está esperando os demais, né? Porque, meu irmão, eu estava até conversando hoje. Eu, pastor Rafael, a gente poderia dar várias desculpas para falar, não dá, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou. Mas a obra precisa de pessoas que, de fato, querem morrer para si mesmo, senão a obra não vai. Mas vamos orar em nome de Jesus, o Senhor vai nos capacitar, vai nos ajudar. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, entendemos que a seara é grande, entendemos, Senhor, que a obra não para. Nós sabemos, ó Pai, que essa obra é muito mais do que uma reforma, uma construção de cimento, concreto. Esta obra é uma obra espiritual, de construção de muros espirituais, e também uma obra de derrubar alguns muros que são malignos. Nós entendemos que essa obra, Senhor, envolve levantar pessoas que estão mortas espiritualmente,
Essa obra envolve, Senhor, curar aqueles que estão doentes, seja na alma ou seja no corpo. Essa obra, Senhor, tem a ver com regenerar um pecador que estava condenado ao inferno. Essa obra, essa missão tem a ver com transformar vidas que estão presas em vícios, em cadeias demoníacas. Por isso nós dizemos nessa noite: eis-nos aqui, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos libertar das desculpas, a nos libertar, Senhor, ó Pai, do nosso foco errado. Nós focamos muitas vezes no tamanho do problema, nas limitações, no vento, no mar, no gigante. Nós focamos em tantas coisas para justificar a nossa paralisia espiritual, mas que nessa noite, Senhor, todas as desculpas caiam por terra, que nessa noite, Senhor, ó Pai, cada um de nós possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, custe o que custar, doa quem doer, ainda que eu tenha que carregar a minha cruz, eu carregarei, eu não vou fugir, eu não vou recuar, eu não vou me esconder. Eu sei que o Senhor não chamou ninguém para ser apenas um espectador. O Senhor não chamou ninguém para ficar apenas assistindo a obra de Deus. O Senhor não chamou ninguém para olhar o movimento dos outros. O Senhor chamou cada um de nós para se movimentar, para caminhar. Oh Senhor, em nome de Jesus, vai renovando as forças dos cansados, vai curando os enfermos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Vai transformando a mente, o coração. Meu Deus, que cada um aqui, Senhor, se desprenda, que cada um aqui se desprenda, Senhor, cada um seja livre de si mesmo. Nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a dizer não para a nossa carne, nos ajuda a dizer não para a nossa vontade, e que possamos trabalhar na grande seara do Senhor. Oh, capacita os teus servos, vai mostrando, vai revelando, Senhor, qual é a área, qual é o dom, qual é o chamado que o Senhor tem na vida de cada um de maneira específica. Além do chamado geral, que é ganhar almas, nós temos um chamado específico. Vai revelando, Senhor, vai mostrando, Senhor, vai colocando interesse, vai despertando a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, que essa igreja seja uma igreja, Senhor, em movimento, que não seja uma igreja paralisada, que não seja uma igreja, Senhor, ó Pai, de um membro só, mas que seja uma igreja formada de muitos membros. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por este culto, pela tua santa palavra, pela revelação, a profecia maior de todas que está na tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, leva cada um para os seus lares, protegidos, que o Senhor nos tire cada vez mais da nossa zona de conforto e nos leve, Senhor, ao movimento na tua obra, na grande seara do Senhor. A comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vá em paz. Boa semana. Amo vocês em Cristo Jesus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus.